prometido, hoje eu vou fazer um vídeo do básico, para quem não conhece nada, para quem quer sair do zero ou para quem ingressou no mercado de criptomoedas sem conhecer um pouco mais o Bitcoin. Então esse é o vídeo para falar sobre, para responder a todas essas perguntas aí do título. O que é Bitcoin, como ele é emitido, quem controla, como funciona. Enfim, vou dar o meu melhor aqui e tentar responder tudo isso nesse vídeo. Essa é a apresentação que eu criei, mas vou deixar disponível para todo mundo, para quem quiser utilizar, para quem quiser alterar, vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Lembrando que não vou esgotar o assunto sobre Bitcoin, sobre blockchain. Isso aqui também não é uma orientação de investimento, é só uma introdução ao Bitcoin e à blockchain, tá? Ainda assim, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o que é moeda. Antes de conhecer, antes de saber o que é Bitcoin, é necessário saber o que é moeda. Muita gente tem dificuldade de saber o que é o Bitcoin porque não sabe o que é moeda. Eu sei que pode parecer algo trivial, mas tem muitos economistas que não conhecem moeda, não sabem a definição de moeda. Depois, o que é o Bitcoin, o que é criptomoeda. O Bitcoin é uma criptomoeda, a principal, a primeira. Por que usar Bitcoin? Por que eu deixaria de usar meu dinheiro que eu uso no dia a dia para usar Bitcoin? Como funciona? Como e quem emite os Bitcoins? E por fim, eu deixei aqui uma pergunta intrigante. Quem controla o Bitcoin? Então vamos aqui. O que é a moeda? Esse aqui é o dinheiro em espécie. Esse aqui é o papel que o governo diz, o governo carimba aqui, diz que ele vale 10 unidades de real. E quais são as propriedades desse papel moeda, desse dinheiro em espécie? Primeiro, sem intermediários. Se você vai numa padaria, você entrega essa nota diretamente para o padeiro, sem intermediário nenhum. É uma transação direta, de pessoa para pessoa, ou peer-to-peer. Pagamento irreversível. Uma vez que você pagou lá, o padeiro, essa nota aqui é dele. Sendo dele, é um ativo ao portador. Ou seja, com essa nota, ele vai conseguir comprar lá a farinha, o trigo. A posse implica propriedade, então é um ativo ao portador, ao padeiro. Unidade de conta. Com essa moeda aqui, você consegue contabilizar qual é o valor dos produtos. Os produtos são contabilizados através da moeda, então é uma unidade de conta. Meio de troca, você dá esses 10 reais ao padeiro em troca dos pães. Então, é um meio de troca. Privacidade, uma vez que você entrega essa nota para o padeiro, ele não precisa conhecer a sua identidade. Vocês não precisam se conhecer. Então, essa transação em dinheiro espécie é anônima. Agora, o que é o Bitcoin? O que são as moedas digitais? Ou, como a mídia tradicional diz, moedas virtuais? O Bitcoin e as criptomoedas nada mais são do que a digitalização do dinheiro em espécie. O Bitcoin replica todas as propriedades do papel moeda, da moeda estatal, para o meio digital, por meio da internet. Ora, aí você deve estar se perguntando, por que então eu devo utilizar o Bitcoin se eu tenho meu velho e bom dinheiro de papel? Papel bom, forte, bem trabalhado, com vários indicadores de segurança. Por quê? Por que eu deixaria de utilizar reais para utilizar Bitcoin no dia a dia? O Bitcoin tem uma série de vantagens comparadas a isso aqui. Rápido e sem fronteiras. Por exemplo, como você faria para enviar dinheiro para sua mãe que mora lá no Japão com essa moeda aqui? Como você faria? Claro que não, né? Eu utilizaria o banco. Tudo bem, vamos esquecer esse papel e vamos então para transações bancárias. Você nunca vai conseguir fazer uma transação bancária em um dia, e muito menos em uma hora. Transações para o exterior costumam demorar dias, às vezes semanas. Com o Bitcoin, a sua mãe vai receber o dinheiro em minutos. Ou, a depender da criptomoeda, a Dash, por exemplo, ela vai receber em 2 segundos. Rápido, instantâneo, sem fronteiras.
Agora, supondo que você está em São Paulo e sua mãe em Minas. Se ela precisar de dinheiro com urgência, e se for no sábado, no final de semana, você não vai conseguir transferir, porque o sistema bancário não funciona no final de semana, todo mundo está de folga. Então sua mãe vai ter que esperar até segunda-feira no expediente bancário para receber o valor que você transferiu. Já com o Bitcoin, a qualquer momento, a qualquer hora você pode transferir o Bitcoin. O Bitcoin funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. A rede do Bitcoin não para, a rede do Bitcoin não tira folga. Outra vantagem do Bitcoin, inconfiscável. Quem é anterior aos anos 80 lembra do que aconteceu, esse episódio do Plano Collor, do governo Collor, na tentativa de controlar a inflação, confiscou a poupança de todos os brasileiros. Com o Bitcoin, uma vez aqui, é seu. O governo não pode colocar as mãos. O Estado não pode confiscar os seus Bitcoins. Outra vantagem do Bitcoin, segurança. Quem garante a segurança do seu dinheiro na sua conta bancária é o banco. E o banco é um sistema central, passível de ataques, passível de falhas. Por ano, os bancos têm prejuízos de bilhões com fraudes bancárias. Dentre eles, fraude em apropriação de conta, ataque de phishing, quando você recebe uma mensagem parecida com a do banco, mas não é, na verdade é o e-mail do golpista, roubo de identidade, desvio de cartão, esquemas de triangulação, lavagem de dinheiro e malwares, bots, programas que vão lá e roubam as informações da sua conta e roubam os seus fundos. Então quem garante a segurança do Bitcoin? A criptografia. Criptografia é uma forma matemática de embaralhar as informações, embaralhar as identidades de quem está transacionando. E o Bitcoin utiliza uma das criptografias mais avançadas atualmente, que é a criptografia assimétrica, que utiliza duas chaves, uma chave pública e uma chave privada. E sem me aprofundar aqui, essas duas chaves é que garante a encriptação das suas transações, ou seja, a segurança do Bitcoin é garantida pela matemática. E a matemática, como você sabe, é imutável. Outro motivo para usar o Bitcoin é que ele é imune à inflação. Não é possível criar mais do que 21 milhões de unidades de Bitcoin. E esses 21 milhões de Bitcoins são criados aos poucos. Cerca de 1.800 Bitcoins são criados por dia e cerca de 630 mil Bitcoins são criados por ano. Isso até 2020, porque a cada 4 anos a quantidade de Bitcoins criadas cai pela metade, ou seja, o Bitcoin é extremamente deflacionário. Além de não ser possível aumentar a quantidade máxima, o limite máximo de Bitcoins, a sua emissão ao longo do tempo, ela é controlada e cronometrada, enquanto o dinheiro em espécie, o papel moeda estatal, é controlado pelo governo e não tem limite em sua criação. O governo pode imprimir quantas cédulas ele quiser. E a impressão desgovernada de dinheiro, ou seja, o aumento desgovernado da circulação de moedas na economia do país, causa catástrofes como essa que estamos vendo, por exemplo, na Venezuela, com a inflação batendo na casa de 1 milhão de por cento por ano, cerca de 83.000% ao mês. E aqui no Brasil, recentemente, tivemos esse problema no governo Collor. Outra vantagem que muita gente não entende é: você é o seu banco. Uma vez que você tem guardado aqui no seu celular os seus bitcoins, ninguém tem acesso às suas informações. Você tem um controle dos seus bitcoins, você pode acessá-lo quando e como você quiser. E como eu disse, se os seus bitcoins estiverem na sua carteira, não é possível um ataque. Ninguém consegue ir lá, atacar a sua carteira e roubar os seus bitcoins, a não ser que essa carteira seja de terceiros. Vamos falar isso em um próximo vídeo. Mas uma vez que o Bitcoin esteja na sua carteira, de sua propriedade, ninguém pode pegar
os seus bitcoins, ninguém pode confiscar os bitcoins. Já uma vez que você deixa o seu dinheiro no banco, o governo pode ir lá e confiscá-lo. Os hackers podem ir lá e atacar o servidor do banco, é um servidor central. Uma das razões para haver tantas fraudes bancárias é o fato do sistema bancário ser centralizado. O banco ter que se responsabilizar por garantir todas as informações e não uma rede descentralizada global, que é o Bitcoin, que já vamos ver daqui a pouco. Outra vantagem são as taxas. As taxas para se transacionar em criptomoedas é na ordem de centavos. Enquanto o sistema convencional, o sistema tradicional, cobra altíssimas taxas. Você pode até não perceber, mas o comerciante ele está colocando na sua conta, você pode ter certeza, todas essas taxas embutidas no valor da transação. Então são taxas absurdas, abusivas, e com o Bitcoin não. Você transferir $100 ou $1 milhão, a taxa de transação será a mesma. Inclusive, grandes empresas, grandes corporações utilizam criptomoedas para transacionar no dia a dia. O Bitcoin já está sendo utilizado como meio de pagamento oficial das grandes empresas, visto a economia que traz a elas. A economia de milhões, a depender do número de transações diárias, a economia realmente é de milhões só em transações. Outra vantagem do Bitcoin é que ele é uma arma contra a pobreza. Temos vários exemplos na África, em alguns países do Oriente Médio e até mesmo aqui no Brasil, de pessoas que não possuem conta bancária. Isso mesmo, apesar dos bancos centrais vierem com todo aquele discurso que cada pessoa, todo mundo, deve ter uma conta bancária, infelizmente não é isso que acontece. Pessoas que estão na linha de pobreza, infelizmente, são excluídas pelos bancos. Mas para que elas precisam de banco se elas possuem uma carteira com bitcoins e elas podem transferir para qualquer lugar do mundo pagando taxa de centavos? Então, com o Bitcoin, essas pessoas na linha de pobreza não são mais excluídas. E por fim, estímulo à inovação. Com a criação do Bitcoin, eu não acredito que os bancos vão acabar. Eu não acredito, isso aí é muito utópico na minha visão. Mas, no mínimo, os bancos vão precisar se renovar. Vão precisar criar inovações, vão precisar baratear as suas taxas. E o Bitcoin está desencadeando isso. Os bancos já estão utilizando a blockchain para fazer transações entre si. E isso já é o começo, mas não resolve o problema. E já vamos ver isso agora, porque como funciona o Bitcoin. O fato do Bitcoin ser tão revolucionário é a complexidade do seu sistema. O Bitcoin envolve conhecimentos em matemática, programação, criptografia, teoria dos jogos, teoria monetária, economia, ou seja, são vários campos empregados para construir o Bitcoin. É a primeira vez em que se replica as particularidades, as propriedades do papel moeda, do meio de troca físico, para o meio digital. Então, é sim uma tecnologia muito complexa. Então, o Bitcoin ele funciona baseado na tecnologia da blockchain. Para o português, cadeia de blocos. Quando você ouvir sobre blockchain, imagine uma cadeia de blocos. Blocos interligados entre si, e dentro de cada bloco desse está armazenado as informações da sua transação. As informações da sua e de outras transações são gravadas dentro desse bloco. E cada bloco subsequente possui as informações do bloco anterior. Então isso faz a blockchain imutável, visto que você não consegue remover as informações de um bloco sem remover as informações de todos os outros blocos anteriores desde a criação do Bitcoin em 2009. Ou seja, é impossível se fraudar as informações da blockchain uma vez que ela foi gravada. Agora vamos desmistificar um pouco o que é a blockchain. A blockchain é uma rede de computadores distribuída e descentralizada.
Ou seja, são computadores na rede, registrando a todo momento essas transações de forma descentralizada, ou seja, sem um ente central controlando o que deve ser feito. Eu sei que isso pode parecer estranho para nós que estamos acostumados há séculos e há milênios com um órgão central controlando tudo. Mas, como eu mostrei antes, quando há um ente central, o ponto de falha é muito grande. O ponto de falha é muito maior. E o Bitcoin elimina exatamente essa falha, que é do ente central. Aí a pergunta que fica é, no Bitcoin, quem garante toda essa segurança? Essa pergunta é muito pertinente e, na verdade, quem garante a segurança na rede do Bitcoin, quem garante que ninguém vai atacar os seus Bitcoins, é um conjunto de computadores na rede. São computadores na rede rodando um software e esses computadores são responsáveis por verificar e validar essas transações. Porque como funciona num banco hoje? O banco é o responsável por validar todas as suas transações. A blockchain nada mais é do que um livro contábil, um livro com registro de transações em uma rede distribuída e descentralizada de computadores. No caso do banco, o banco tem um servidor e lá são registradas essas transações. Só que, como eu disse, o sistema bancário é centralizado e é muito suscetível à falha. Um ataque coordenado no servidor do banco pode acarretar em sérios danos, em sérios prejuízos. Então, não é um sistema muito seguro, é um sistema bem passível a falhas. E qual a vantagem do Bitcoin? É que todos os computadores, todas as pessoas que possuem computadores na rede fazendo a verificação das transações, possuem a cópia completa desse registro. Então isso torna a blockchain, a rede do Bitcoin, imburlável, intransponível a qualquer tipo de ataque, visto que esse hacker ou esse fraudador, o indivíduo que está atacando a rede, ele vai ter que mudar a informação não só de um computador, mas de milhares de computadores, visto que o registro, a cópia do registro está em cada um deles. Ou seja, fazer a alteração desse registro em todos os computadores na rede de uma só vez é uma tarefa impossível. Por isso que a blockchain é infraudável, é imutável, não pode ser alterada. Agora, quem são esses computadores na rede? O que eles fazem? Eles recebem algo para fazer esse serviço tão importante na rede? Vamos lá, há dois participantes na rede do Bitcoin: os mineradores e os full nodes. Ambos possuem a função de validar todas as transações que acontecem na rede. Quando eu transfiro alguns bitcoins para você, são eles que estão ali validando, que estão trabalhando para validar os registros e mantê-los na blockchain, mantê-los em segurança. Possuem a cópia completa da blockchain, a cópia completa desse livro razão de todas as transações, só que há uma diferença. Os mineradores, como já diz o nome, eles encontram os bitcoins. Então aqui na apresentação eu coloquei uma imagem clássica. As pessoas falam muito em mineração de Bitcoin e agora eu vou tentar te esclarecer o que seria isso, mineração. Mineração é um termo representativo de encontrar os bitcoins na rede por meio de jogos, por meio de cálculos matemáticos. Mas eu vou começar explicando o que é de fato os mineradores, aqueles responsáveis por encontrar os bitcoins. Nada mais são do que os donos de vários computadores na rede. E cada um desse computador está competindo para resolver um problema matemático e, caso ele resolva esse problema matemático, ele consegue liberar os bitcoins. Na verdade, os bitcoins são emitidos pelo protocolo, pelo código de programação do Bitcoin. Está escrito no código do Bitcoin que deverá ser emitido 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. Mas esses bitcoins não são liberados de graça. Eles são escondidos
atrás de cálculos matemáticos. E é aí que acontece a emissão de bitcoins, porque de alguma forma esses bitcoins que eles ganharam, eles vão utilizar para pagar os funcionários, para pagar a energia elétrica consumida pelas máquinas. Então, de alguma forma, esses mineradores terão que utilizar os bitcoins e terão que devolver, terão que deixar esses bitcoins em circulação. Então, essa é a emissão de bitcoins. E essa quantidade de bitcoins liberadas não pode ser maior e nem menor. É uma quantidade controlada. Nunca um minerador vai poder liberar da rede mais do que 12,5 bitcoins. Se ele tentar fazer isso, primeiro que o custo é muito alto, porque, como eu disse, ele vai ter que mudar essa informação em todos os outros computadores. Isso seria uma fortuna. Isso seria um custo de quase $500 milhão. E ainda assim, mesmo que ele conseguisse executar tal façanha, conseguiria só alguns bitcoins, em contrapartida com o risco de perder $500 milhão. Ou seja, a rede do Bitcoin ela tem um consenso no qual impede que qualquer participante da rede haja contra esse consenso, haja contra essa regra. Então é muito mais vantajoso para esse minerador seguir a regra de consenso da rede do Bitcoin do que tentar fraudá-la. Então essa é a teoria dos jogos por trás do Bitcoin. Essa é a forma com que a rede do Bitcoin se mantém segura, através de um consenso no qual todos tendem a seguir, no qual é vantajoso todos seguirem essa regra. Após o minerador resolver esse problema e liberar esses 12,5 bitcoins, ele pega as transações que foram emitidas em um período de 10 minutos no qual ele estava resolvendo aquele problema e joga dentro de uma espécie de bloco. Esse bloco nada mais é do que um registro com todas as informações das transações, inclusive da própria transação, da transação dele mesmo. Já que ele encontrou esses bitcoins, ele tem direito a transacionar esses bitcoins para o endereço de carteira que ele já sinalizou, e aí ele fecha esse registro, encripta esse registro e coloca dentro da cadeia de blocos que é a blockchain. Uma vez que as transações são registradas, encriptadas e colocadas dentro da blockchain, ou seja, são linkadas com o restante do histórico das transações desde 2009, é impossível alterá-la. Agora, se outro minerador conseguir resolver, conseguir solucionar esse problema ao mesmo tempo, o que acontece? Se a solução para o problema, no qual é a prova de trabalho do minerador, for resolvida por 2 mineradores, eles são obrigados a seguir apenas um. E aí, esse outro que criou esse bloco, esse outro que resolveu o problema matemático e que criou esse bloco, ele se torna um bloco órfão. A rede não segue mais aquele bloco e a partir daquele momento ele fica inválido, assim como as moedas criadas por ele. Então esse é o mecanismo que torna impossível multiplicar, aumentar a quantidade de bitcoins criados. Sempre será criado a cada 10 minutos 12,5 bitcoins. Chegamos agora ao final dessa apresentação e eu deixei uma pergunta muito importante para o final. Quem controla o Bitcoin? O papel moeda é controlado pelo governo, é controlado pelo Banco Central e, sim, podemos dizer que é controlado pelos bancos. Agora, o Bitcoin. Quem controla o Bitcoin? Quem está no comando do Bitcoin? São os mineradores que fazem esse trabalho? São os computadores na rede trabalhando ali para gerar os Bitcoins? São os full nodes, ou seja, são os computadores que possuem a carteira completa no computador e que também ajudam a validar as transações? Ou são os desenvolvedores? As pessoas responsáveis por atualizar o código do Bitcoin? Ou Satoshi Nakamoto, que inventou o Bitcoin, que criou o código do Bitcoin? A verdade é que nenhum desses controla o Bitcoin. O Bitcoin não pode ser controlado por ninguém, mas ao mesmo tempo ele é controlado por todos. Na verdade, quem controla o Bitcoin é você. Cada pessoa que possui Bitcoin controla o Bitcoin.
possui um voto na rede do Bitcoin. Porque se qualquer um desses atores, qualquer um dos mineradores, full nodes, desenvolvedores, qualquer um desses, fizerem alguma alteração no Bitcoin que traga benefícios a eles próprios somente, se não for uma mudança que traga benefício aos usuários, às pessoas que têm Bitcoin, as pessoas vão trocar os Bitcoins para outra criptomoeda. Elas vão vender os Bitcoins. Então, na verdade, quem possui os Bitcoins é que controla a rede. Por isso que é muito importante a discussão em torno do capital institucional comprando Bitcoin. Grandes empresas, grandes instituições querendo comprar quantidades massivas de Bitcoin. Isso pode ser muito interessante do ponto de vista de subir o preço do Bitcoin, elevar o preço do Bitcoin, mas futuramente pode ser ruim para a rede do Bitcoin. O interessante é que as pessoas, cada um tenha o Bitcoin, cada um seja o dono do Bitcoin e não uma grande quantidade de Bitcoins na mão de poucos. E eu sinceramente espero que isso não ocorra, que o meu papel aqui é difundir também a tecnologia e mostrar para as pessoas que o Bitcoin é uma revolução, o Bitcoin pode ser utilizado na prática, pode vir a ser uma solução para esse papelzinho moeda que temos hoje. Eu já falei que eu não estou nesse mercado só para lucrar, eu também estou pela tecnologia. Eu quero que as pessoas comecem a utilizar o Bitcoin, que aí ele será usado de fato como uma arma contra o governo, contra o Estado. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas para que elas possam conhecer mais sobre o Bitcoin. Para quem não faz ideia do que é o Bitcoin, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para ela e aí ela terá, sem dúvida, outra visão sobre o que são as criptomoedas e o Bitcoin. Agradeço a você por assistir mais um Crypto Insights e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!